Oi, gente. Eu estou aqui com a Valentina para fazer. Ela veio fazer um coaching comigo. Ela está gravando essa série da Globo agora. Aí eu resolvi perguntar para ela o seguinte: qual a diferença que você sente agora que você está gravando essa série de quando você gravou Jesus? Diferença em relação ao trabalho seu, não em relação às emissoras, etc. Eu acho que a diferença começa no estudo. Eu lembro que quando eu peguei o papel da Salomé, eu pesquisei um pouco sobre a história da Salomé. E aí eu pegava os textos, eu marcava minhas falas, mas eu não sabia muito mais o que fazer. Era um não saber o que precisar estudar, o que deveria ser feito. Então eu estava meio que no escuro tentando arranjar um jeito de estudar. E depois que eu comecei a estudar com você e conhecer os ensinamentos e as técnicas que são maravilhosas. Não é para falar bem de mim, não. Não tô falando bem de você, tô falando bem das técnicas. Tá Eu tô brincando. Eu comecei a ter o que estudar. Comecei a descobrir que é um estudo, como qualquer outra profissão, e enfim. E eu acho que você estuda? Eu ia falar isso. Eu acho que o que eu aprendi muito é sobre a importância de se criar realmente um personagem. E de início é você criar uma linha do tempo para esse personagem, e só que de forma específica. Desde o nascimento até o momento que está agora na história, então essa infância... Peraí, um pouquinho, pode falar um pouquinho mais devagar? Ah, tá. E eu, só para deixar claro para eles, essa linha do tempo é só um traço geral da vida da pessoa. Nasci nessa cidade, com 6 anos mudei para esse lugar, com 10 anos eu entrei na escola, com 12 anos meus pais divorciaram, com 15 anos eu entrei. É só esses eventos, assim, só para ter uma noção geral de uma história. Isso. E aí, depois de você criar uma linha do tempo, você escolher episódios dessa vida, não necessariamente episódios dramáticos de só sofrimento também, mas episódios diversos e criá-los sensorialmente, que é aí que está a diferença de você simplesmente criar num papel essa história de vida. Isso foi útil para vocês? Nossa, eu acho que num nível absurdo, no sentido de que a partir do momento que você cria isso sensorialmente, porque eu acho que muita gente cria essa história, mas é muito diferente quando você cria sensorialmente, porque você acaba... você usou um termo que eu achei ótimo, que é criando uma memória emotiva pro personagem. Se você cria essas memórias sensorialmente, realmente, especificamente, e acreditando, aquilo entra no seu inconsciente e você não consegue muito bem diferenciar o que eu se é uma mentira ou não. Que eu chamo de plantando sementes no inconsciente, né? E só para deixar claro o que a Valentina falou, usou esse termo memória emotiva, que aqui muita gente é contra. Não é memória emotiva na infância dela, da vida dela, não. É ir lá e criar, imaginar um momento da vida da personagem. E o que mais, em termos mais práticos, de estudo mais concretos em termos de análise de texto, por exemplo, que você sabe fazer agora e não sabia antes, e como isso te ajudou? Eu acho que uma coisa que é você entender o momento universal da cena, o conflito da cena. O que é momento universal? O momento universal é você conseguir olhar para a cena e ver qual é o conflito dela. E universalmente no sentido de que esse conflito ele poderia existir aqui no Brasil, lá na Índia, há 10 séculos atrás, hoje em dia, como por exemplo, uma mulher querendo a atenção de um homem não querendo dar. Ou um homem apaixonado por uma mulher e essa mulher não apaixonada por ele. Ou uma cobrança, uma esposa cobrando a atenção do marido. Ou um irmão cobrando atenção do outro irmão em relação aos pais, ou alguém confrontando alguém que não pagou um empréstimo, esse tipo de coisa. Uma mulher descobrindo a traição do marido, são conflitos universais, momentos universais. E depois desse momento universal, eu vou te guiar para a gente ficar mais
Não só específico, mas mais curto. Ah, sim. O que trabalho de casa que você faz em termos do texto, depois que você faz esse momento? Não precisa ensinar todos os ensinamentos, nem quero que eles saibam todos, mas análise de texto, o que você faz agora com o texto que você não tinha como fazer antes? Você fez essa aí da criação do personagem, Sim. do sensorial, de como entender a cena. Que trabalho racional você hoje tem para fazer em casa, que faz parte e que você não sabia fazer antes? Um deles eu acho que é você criar a justificativa, a motivação para o personagem estar falando o que ele está falando. Porque na vida, nós pessoas, a gente sempre sabe por que a gente está falando isso, o que a gente quer causar na pessoa, o que está motivando a gente a falar o que a gente está falando. E quando a gente recebe um texto, a gente não para pensar nas motivações do personagem, a gente simplesmente ou decora o texto, você precisa estudar e usar o raciocínio para entender e descobrir, uma vez que você já conhece a sua personagem, por que ela está falando aquilo. Que ela quer, como ela quer atingir alguém com aquilo, o que ela quer com aquilo, qual é o objetivo por trás daquela frase. Porque quando você se familiariza com isso, a frase ela sai sua, você entende o porquê de você estar falando aquilo, então aquilo é natural para você. Tem que ter esse processo. E antes em Jesus você fazia objetivo de cena, tinha como personalizar através da substituição, lugar e quarta parede, você tinha essas coisas? Eu não tinha esses ensinamentos ainda. E imagens, fazer também imagens, não. Ezef, você Não. tinha, não? O verbo também, que eu acho E que os é verbos, maravilhoso. principal que a gente fez hoje. O que é verbo? O verbo é como você quer afetar a outra pessoa. Para conseguir o que Pra conseguir o que você quer. Qual é sabendo o seu objetivo na cena, tudo que você fala, você, de certa forma, quer alcançar aquele objetivo. E o verbo são as diversas formas de atingir essa pessoa. São essas estratégias para superar esses obstáculos, né? Que tem, por exemplo, se você quiser que a pessoa fazer você me amar, a pessoa pode achar você, pode debochar de você, pode te humilhar, pode te rejeitar, a pessoa pode ser casada ou... Então, tem esses obstáculos. Para superá-los, você usa essa estratégia. Em termos nas aulas, não agora de técnicas que você usa em relação ao texto, criação do personagem, mas nas aulas, que exercícios te ajudaram, desde que você fez Jesus até agora, a mudar de alguma forma como atriz? E o que eles te acrescentaram? O exercício da repetição, que é uma das suas fundações, ele é incrível porque ele obriga o ator a estar presente, a ouvir o outro. A interpretação, ela vem do outro. E você só tem... E tudo que você faz é por algo que o outro te afetou. E gravando, você está falando muito bem, mas em gravando os poucos dias que você já gravou dessa série... Você sente alguma diferença que advém de ter praticado esse exercício da repetição? Sim, e não só gravando, como na vida, porque é um exercício que ele te obriga a prestar muita atenção no outro, estar muito ciente do que o outro está fazendo, tanto verbalmente quanto fisicamente. Ele te condiciona, né? Não te obriga. Isso, perfeito. Ele te condiciona a prestar atenção no outro e a responder aos seus impulsos, porque a gente muitas vezes... Como é que fala? Recalca eles. Reprime eles. E com essa repetição, você parece que fica tudo mais à flor da pele. Você se condiciona a ouvir e respeitar os seus impulsos. Isso em cena te dá, por exemplo, a possibilidade de... Você já sabe o que o... Tá na frente? Um pouquinho. Você já sabe o que o outro ator vai falar. Você recebeu o texto em casa. O exercício da repetição, ele te ajuda a... Quando o ator te der a frase dele... você responder aquilo genuinamente. Você tá presente no momento em que ele está falando e não pensando na frase que você vai dar depois que ele terminar de dar a frase dele. E o sensorial? O que você... O sensorial, eu lembro que na minha... Como que ele contribuiu para você, desde que você sente uma diferença no set em relação a quando você estava em Jesus e agora, por causa da influência do sensorial, mesmo que não seja consciente, assim, se você for refletir? Sim, e acho que o sensorial, ele por estar também na etapa que a gente cria as memórias do personagem, o sensorial, ele possibilita que as coisas fiquem muito mais vivas, talvez, e que aquilo surja naturalmente. Você não precisa se esforçar. Aquilo, por exemplo, você está numa cena em que você está falando de
de uma briga que você teve com a sua mãe no passado, quando você tinha 5 anos. Se você cria aquilo sensorialmente, aquilo vai surgir na cena naturalmente. Você não precisa forçar ou ficar preocupada de, e se eu não chorar? Até porque não é sobre chorar ou não. Você acha que o sensorial te deixa mais presente num lugar e mais viva nos sentidos? Sim, mais presente, mais viva. E eu acho que os outros exercícios, como por exemplo da quarta parede que a gente faz, da destinação. Da destinação, usa muito o sensorial o nele. sensorial e a mudança de ser. A mudança de ser. E o Bringing the Outside In, que eu fiz na destinação, faz você perceber sensorialmente o lugar com muito mais... Esqueci a palavra, mas tudo fica mais... Mais presença, mais um senso de apropriação do que está acontecendo, do lugar, de tudo, assim. Certo. E tinha mais alguma coisa, mas e o coaching que nós estamos fazendo, que a gente vem fazendo... E você fica muito entusiasmada, às vezes ela levanta, está no meio do coaching, ela levanta e vem me dar um abraço. Muito bacana isso, porque é muito espontâneo. Eu vejo a reação dela, ela tem uma realização. Que eu acho que... Você falou que não era para te elogiar, mas tudo bem. Não, tudo bem. Pode elogiar. Eu acho que fazer coaching com você me dá uma clareza muito grande da cena. E facilita muito entender o personagem. Você tem, acho que, um sexto sentido, uma sensibilidade de guiar a gente que faz coaching com você, de entender muito mais do que a cena. A primeira vez que a gente lê, parece que a cena tá aqui. E quando a gente estuda com você, por isso que eu saio tão encantada dos coaches, a cena vai para um outro patamar. Você entende com muito mais propriedade o que está acontecendo, a personagem, as motivações, a necessidade dela. Então, parece que tudo ganha vida. Para de ser Vem de experiência, né? Porque Sim. tem mais tempo trabalhando com isso. Deixa de ser uma personagem escrita num papel e uma cena escrita por um autor e passa a ser a vida da personagem. Ganha vida. Eu acho que é isso. E em termos de... Como que eu te ajudei em termos de não representar nunca, de sempre... né? A gente usa o termo ser natural, mas eu não gosto muito desse termo, não, mas por falta de uma palavra melhor, dessa naturalidade. E por naturalidade, eu não estou me referindo a uma naturalidade superficial, que é sempre a pessoa, não. Uhum. O que você aprendeu com isso? Que te ajudou a... Eu acho que os verbos, por exemplo, quando a gente estuda e você fala da sutileza dos verbos, que a gente tem... O verbo é como você quer afetar outra pessoa, mas se você quer atacar essa pessoa, você não precisa estar gritando e fazendo movimentos com o braço. Você pode atacar sutilmente. O importante é que a intenção esteja presente e clara. Clareza na intenção. E o senso de humor que eu venho falando com vocês, insistindo muito, como que isso bateu com você? O senso de humor, eu acho que dá a vida muito. O senso de humor não é senso de humor, não. É essa resiliência da vida, né? Que não ficar com essas expressões pesadas, carregadas, sempre muito agressivas e fechadas, porque a cena é pesada, a pessoa acha que é assim. Aí, eu posso falar sobre esse ensinamento, mas eu queria a opinião da Valentina para ela, como que isso bate com ela. Desde que a gente começou a estudar esse senso de humor, por exemplo, atacar com o senso de humor, é muito... Me ataca aí primeiro séria e depois faz com o senso de humor. Para de ficar com essa mãozinha no queixo! Agora... Agora faz com o jeito que a gente... Para de botar essa mãozinha no queixo, Não, mas ainda Hamilton. tá um pouquinho mais de senso de humor. Para de botar essa mãozinha... Faz pra lá. Para de botar essa mãozinha no queixo, Hamilton. Cara, que saco. Exato. Muito bom. Eu acho que o que acontece é que é tão maravilhoso porque você se identifica. Porque na vida, você não vai chegar na cara da sua mãe e atacar a sua mãe ou ameaçar o seu namorado, porque a vida parece que essa resiliência, parece que ela te protege disso, porque você não pode agir assim em sociedade. Então, quando você traz isso para a interpretação, é muito Fica maravilhoso porque é próximo, vida. você se identifica, porque é assim na vida. Não vira, eu falo isso muito para vocês, né? Não vira um ator, seja um ser humano. Né?
Ah, que bom, gostei muito. Mais alguma coisa que você quer falar? Ah, eu tô muito feliz. Vai ser a Valentina, vai ser uma grande atriz brasileira, não tenho a menor dúvida disso, porque ela é muito talentosa, muito fácil de trabalhar e de dirigir. Segue a orientação muito bem, não é que é cordeirinho, não, mas ela compreende fácil, né? Não é espinhosa para trabalhar, isso é muito bom. Vai te ajudar demais, diretor. Tá bom, desliga.